Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela ação do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Mais um ano temos esta oportunidade de meditar aquilo que nos espera ao final dos tempos, a ressurreição da carne. E tenhamos em conta brevemente os textos de hoje, porque meditaremos diversos aspectos da Assunção de Maria dentro dos textos, apesar de que não entraremos tanto nos textos, por já havermos meditado em outra ocasião. A primeira leitura do Apocalipse de São João diz: abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Bem, primeira coisa, qual é a Arca da Aliança? Recordemos, não é mais aquela arca antiga do Antigo Testamento, mas sim Maria Santíssima, que é apresentada hoje no Evangelho que justamente meditamos, o Evangelho da visita de Maria Isabel, onde, após o Magnífica, se diz que Maria ficou 3 meses na casa de Isabel. Assim como a Arca da Aliança, quando o rei Davi levava a mesma arca para Jerusalém, e acontece de um homem que carregava a arca tocá-la e morrer, deixa na casa de um certo homem que ali estava a arca por 3 meses. Então São Lucas nos apresenta Maria como a nova Arca da Aliança. E agora, a Arca da Aliança apresentada no templo não é mais aquela antiga arca, senão a mesma arca, como segue o texto dizendo. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem é esta mulher? Os padres da igreja vão relacionar esta mulher tanto com Maria como com a igreja. Maria e a igreja, em muitos aspectos, se unem, recordemos. Como a igreja gera novos filhos, como Maria gerou Cristo, a igreja gera novos cristãos. Tenhamos isso em conta. Então, a mulher vestida de sol, a graça de Deus, o próprio Deus que reveste a Virgem Santíssima, tendo a lua debaixo dos pés, a lua que representa a transitoriedade da vida, tanto que a nossa vida é transitória, mutável, as fases da lua e também as mudanças de nossa vida que são contínuas. E sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, ora, as 12 tribos de Israel, que também ali estão, que são iluminadas por Deus. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. Ora, vemos aqui o dragão que vai se colocar, como diz o texto mais adiante, na frente da mulher para tentar
destruir seu filho, alimentar-se de seu filho. Assim o Senhor também nos ilumina, mostrando e recordando o quanto o seu inimigo quer nos destruir, o quanto nós não podemos nos deixar abater, destruir por ele, atacar. Os ataques serão contínuos para que o filho da mulher, ou seja, os cristãos, assim como Maria gerou Cristo, recordemos, a igreja gera novos cristãos. Então, cada um de nós não sejamos alimento do inimigo, devorados pelo inimigo. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetros de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza de nosso Deus e o poder de seu Cristo. Vemos aqui a mulher fugindo para o deserto. Deserto, esse lugar privilegiado do encontro com Deus. Mas tenhamos em conta, se nós olharmos sobre certo aspecto, o homem, quando sai do jardim do Éden, basicamente vai transitar em uma área desértica. Agora, se nós olharmos e meditarmos em certo aspecto, repito, nós devemos de fazer o mesmo caminho, só que de forma contrária. Para ir diante do trono de Deus, para estar com Deus, é necessário que nós passemos pelo deserto. Mas pelo deserto onde nos encontraremos com o Senhor. E com Ele, deixando que Ele fale ao nosso coração, como dizem as Sagradas Escrituras, nós assim poderemos viver dele, para Ele, e entrarmos na sua graça. Entrarmos no seu reino. Mas o quanto nos permitimos fazer este caminho, quanto nos deixamos guiar até o deserto para ali termos este encontro com o Senhor. O Salmo nos diz: à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente do ouro de Ofir. Assim é Maria, esta rainha sentada à direita. Foi uma escolha da descendência de Davi, do rei Salomão, que a rainha, a sentar-se ao seu lado, seria sua mãe. E isso também se estende, então, por consequência, a toda descendência de Davi. E ali também chega a Jesus com a Virgem Santíssima. Ele que coloca à sua direita, tendo ela experimentado todas as graças, olhando para ela todas as bênçãos que o Senhor a revestiu, ela, por conseguinte, estava à direita do Senhor. Passemos à segunda leitura. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. A carta de São Paulo aos Coríntios. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Ora, neste texto vemos que Jesus, recordemos, é a primícia. Mas então, e a questão da Assunção de Maria? Vamos entrar agora nesta questão da Assunção da Virgem Santíssima. E encerrarmos com este texto, pois o Evangelho, em diversas ocasiões, ainda o meditaremos.
sendo magnífica, como já meditamos, ainda meditaremos. O que celebramos hoje? Justamente Maria após Cristo ser primícia. Ora, tenhamos em conta Deus em preparação, em vista da vinda de seu Filho, preparou Maria Santíssima desde seu ventre materno, com todas as graças possíveis, sendo ela imaculada, concebida sem pecado original. E com isso, Maria teve este grande grau de participação na ação divina. Tenhamos em conta, se os cristãos, desde a antiguidade, veneravam um lugar onde, por 3 dias, ficou o corpo do Senhor, quanto mais não veneravam aquela que carregou por 9 meses em seu seio, gerando o corpo deste mesmo Senhor. Tenhamos em conta, vejamos este fato. Se nós olharmos os irmãos separados, tem lá em Jerusalém também um lugar que eles dizem ser onde Jesus foi crucificado e onde foi a tumba do Senhor, e não aquele que nós, católicos, veneramos. Católicos, ortodoxos, e assim, em certo aspecto, veneram também o lugar onde esteve o corpo do Senhor. Mas os homens e mulheres da antiguidade, com muito maior honra e amor, veneraram Maria Santíssima. E sempre tiveram em conta aquilo que foi proclamado no dogma em 1950. O dogma veio somente para realizar o desejo dos cristãos, já manifestado com o dogma da Imaculada Conceição, onde pediam que se oficializasse o fato de Maria ser levada ao céu em corpo e alma. E na antiguidade, isso era muito bem refletido e que devemos de voltar hoje a ver, no sentido de que se Jesus ali esteve por 9 meses, se herdou da genética de Maria, porque não foi concebido de nenhum homem, somente da mãe, muito daquilo que pertencia ao seu corpo, seu modo de olhar, seus olhos, seus lábios, as feições, os traços, foram, em muitos aspectos, parecidos com de sua mãe. Tendo Maria tido esta grande graça de ser a arca da aliança, que carregou a verdadeira presença de Deus, como dissemos ainda há pouco, na primeira leitura, pois ela é a verdadeira arca. A antiga arca era somente uma sombra daquela que Maria se tornou. Então, com todas essas bênçãos e graças que somente Deus sabe ter noção daquilo que realizou na vida de Maria, quanto mais ela não tem a graça de estar na presença de Deus em corpo e alma, antes de qualquer um de nós seres humanos. E esta é a realidade. Sendo ela concebida sem pecado, tendo ela carregado Jesus, tendo ela vivido para Deus, tendo sido ela a filha predileta de Deus Pai, porque o Senhor a preparou, a criou com tantas bênçãos e graças em vista da encarnação do Verbo de seu Filho. Sendo ela mãe de Deus Filho, pois carregou, gerou em seu ventre o próprio Verbo encarnado, deu a natureza humana a Jesus. Sendo ela esposa do Espírito Santo e totalmente aberta à ação do Espírito Santo no seu ser, na sua vida. Ela teve, a Igreja proclama desde a antiguidade, a graça de ser levada como primícia da humanidade após Cristo, em corpo e alma para o céu. E aqui está a festa que hoje meditamos. E que se liga plenamente também à Imaculada Conceição,
De certo modo, ambos os dogmas se conectam. Dogma de fé, do qual nós devemos dar adesão da fé. Somos chamados a dar adesão de fé para sermos verdadeiramente chamados de católicos. Assim, ao olharmos para Maria, devemos de recordar aquilo que nos espera, recordar o céu que nos espera, e tendo em conta tudo isso, vivermos a nossa vida para o Senhor, vivermos cada vez mais a santidade que o Senhor espera de cada um de nós, estarmos cada vez mais unidos à vontade, ao desejo, aos sacramentos, a tudo aquilo que possa nos plenificar em Deus. Mas o quanto nós realmente assim vivemos, irmão e irmã. O quanto nós, como Maria, buscamos esta presença amorosa de Deus em nossas vidas, a sua graça manifestada em nosso ser. Então, a festa de hoje traz este traço da alegria que nos espera e que nós devemos ir alegres viver para esta esperança, para este fato que a graça de Deus reserva para cada um de nós e que Maria já experimenta, já vivencia no céu. E assim, transformada, convertida a nossa vida, também nós possamos viver para um dia chegarmos nesta mesma graça, aspirando as coisas do alto. Neste dia celebramos mais uma vez o dia em que os discípulos vivenciaram a partida de Maria, onde, segundo o documento de João Paulo II, de alguma forma Maria passou pela morte, assim como seu filho, e foi levada para a glória de seu filho nos céus. Sabemos que é muito espetacular, poderíamos dizer, aquilo que Maria experimentou. Enquanto Jesus foi levado aos céus pelos anjos, o próprio Jesus desceu com os anjos para buscar Maria e levá-la para os céus. Algo grandioso. E Maria não está parada no céu sem fazer nada, mas continua intercedendo por cada um de nós, para que aprendamos a viver e amar Jesus, e assim mereçamos também estar ao seu lado um dia nos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais vivermos a palavra do Senhor em nossas vidas, nos alegrarmos com a sua graça, nos deixarmos transformar pela sua presença, para que assim, caminhando em santidade e olhando para Maria e aquilo que nos espera no céu, possamos viver plenamente de Deus e merecer um dia chegar à sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia a todos.